nada melhor do que um profissional, um médico que foi treinado pelo Dr. Cícero Coimbra para aplicar esse protocolo e que tem experiência, e principalmente, né, um médico que tem experiência com o protocolo Coimbra com diabéticos tipo 1. Então, o Dr. Jonas vai ajudar a gente aí nisso. Eu estou só esperando ele entrar, ele já deve estar entrando, estava conversando com ele no WhatsApp agora há pouco. E acredito que ele já deve estar entrando aí para a gente começar o nosso bate-papo sobre o diabetes tipo 1 e protocolo Coimbra. Bem, um pouquinho antes dele entrar, né, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou diabética tipo 1. Eu descobri o diabetes em 2017, mas eu já era diabética em 2016, que foi quando iniciaram os sintomas, né? Eu descobri no início de 2017. E, na verdade, início de 2016, então desde 2015 eu sou diabética, tipo 1. E eu iniciei o protocolo Coimbra em julho do ano passado. Então tem mais ou menos 7 meses que eu faço o protocolo Coimbra. E eu entrei em remissão. Todos os meus anticorpos que atacavam o meu pâncreas hoje estão negativados. Eu entrei em remissão mais ou menos depois de 3 meses de protocolo Coimbra. Os exames saíram só depois de 5 meses, mas eu entrei em remissão depois de 3 meses e hoje eu não tomo mais insulina. O Dr. Jonas entrou aqui. Deixa eu chamar ele para entrar na sala. E aí eu entrei em remissão e comecei a divulgar o protocolo, porque eu acho que é obrigação da gente, né, quando acontece uma coisa boa, a gente divulgar para outras pessoas também. Por isso eu criei esse Instagram e hoje eu vou ter o prazer de conversar com um médico sobre isso, para ajudar vocês também a entenderem melhor como funciona. Acho que vai dar certo agora o Dr. Jonas entrar. Aguardando ele entrar. Sim, eu sou diabética tipo 1. Olá, boa noite, Dr. Jonas. Boa noite, moça. Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo, estamos bem, graças a Deus. Estou vindo aqui de uma outra jornada, mas vim aqui para te atender. É um prazer imenso estar aqui com você. Você que é de Palmas, não é isso? Eu sou de Palmas, Tocantins. Assim, a internet hoje, graças a Deus, permitiu que a gente pudesse se conectar, né, de todo mundo, né? Pena que os órgãos de imprensa, de mídia não divulga e também pena que agora estão querendo também atrapalhar aí a internet, mas a gente vai seguindo aí, né? Eu agradeço muito você ter aceito o meu convite, porque eu estava comentando aqui, né? Eu sou diabética tipo 1, e eu entrei em remissão mais ou menos em outubro, novembro. Eu não estou mais tomando insulina, eu criei esse Instagram para divulgar o protocolo, divulgar o que eu faço. Inclusive, já indiquei você para um monte de gente que me pergunta qual médico do protocolo. Eu falo, vai, procura o Dr. Jonas, que ele tem uma experiência. E aí eu criei e eu recebo muitas dúvidas e seria bom, né, chamar um profissional, alguém que trabalha com isso para tirar as dúvidas do pessoal. Tranquilo, tranquilo, moça. Eu gostaria só que você dissesse quantos, que eu não te ouvi, que você dissesse quanto tempo você usou insulina e quanto tempo depois de iniciar o protocolo você começou a entrar em remissão. Parece que foram 3 meses, né, que eu ouvi aí, né? Isso. Eu sou diabética desde 2015. Eu descobri no início de 2016, mas eu sou diabética desde 2015. E aí eu comecei a fazer o tratamento normal, fiquei em lua de mel em mais ou menos 6 meses em lua de mel, fazendo um tratamento convencional. E aí em 2016, no final de 2016, eu descobri um protocolo de um médico americano que ele indica fazer uma dieta bem restritiva de carboidrato. Foi quando eu iniciei esse protocolo que minha vida mudou. Eu saí de 42 unidades de insulina por dia para 8 unidades por dia. E eu estava muito bem. Só que eu tenho tireoide de Hashimoto, além do diabetes, que é outra doença autoimune, né? E eu estava numa crise muito sequenciada de infecções, infecção urinária. E aí eu comecei a pesquisar na internet soluções e eu caí no protocolo Coimbra e eu falei, entrei naquele grupo do Facebook e falei, vou tentar, porque isso é incrível, né? Estudei bastante, pesquisei bastante e falei, vou entrar. Aí eu marquei a consulta, minha médica, a doutora Juliana Craveiro, lá de Brasília, e eu comecei em julho. Dia 1º de julho eu comecei o tratamento. Eu já comecei a tomar as 10 mil unidades sozinha até conseguir a consulta.
Então, eu já iniciei o tratamento com a vitamina D, já estava alta, né? Não estava mais com deficiência, porque antes minha vitamina D estava em 20, 18. Vejo os exames antigos, eu fico horrorizada, né? Eu nunca tinha suplementado. Tá certo. E aí eu comecei o tratamento com 3 meses. Aí foi incrível, assim. No primeiro mês eu diminui 2 doses de insulina basal, passei a tomar 6. Aí de 15 em 15 dias eu ia diminuindo. Quando deu 3 meses, eu estava sem insulina. Eu não precisava mais tomar insulina. Foi incrível, impressionante. Que bom. Aí eu fiquei tão impressionada que eu até fiz uma consulta com a doutora Ládia de São Paulo, que também é do protocolo Coimbra, que é endócrino, né? Uhum. E assim, foi um resultado impressionante. Eu fiquei muito feliz e eu resolvi vir compartilhar aqui. Tá certo. Como as pessoas acham que a gente combina as coisas, né, moça? A gente não combina, né? A gente faz e devido à nossa agenda, graças a Deus, está grande de afazeres. Aqui não tem nada combinado, aqui é ao vivo, pessoal, que eu não sei nem o nome dessa moça ainda. Ana Paula. É Ana Paula, meu nome, doutor Jonas. Olha, é um prazer, Ana Paula, estar aqui com você, entendeu? Você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa que está botando a cara aí. Você sabe que a gente não pode divulgar, né? As pessoas que estão nos ouvindo sabem que a gente não pode divulgar nada, porque o conselho nos proíbe de fazer isso, tá? Então, Ana Paula, te parabenizo por isso. Você é o prato principal aqui dessa noite. Fica à vontade. Eu estou aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. A gente começou a fazer esse tratamento de diabetes para criança e realmente é muito difícil. E a gente está construindo esse protocolo dentro do protocolo Coimbra, né, que é a base da gente fazer. Agora, o diabetes é difícil de tratar porque você pega geralmente criança. Criança é difícil de fazer uma dieta. E para o diabetes tipo 1, você tem que fazer 2 dietas, a do protocolo e a dieta que você está falando, que é com pouco carboidrato, que é a dieta definitiva, né? É a definitiva para a população, tá certo? Então, eu estou aqui para esclarecimentos. No momento, a gente tem em torno de 11 pacientes de diabetes tipo 1. Desses 11, já tem uns 4 já que a gente já conseguiu tirar a insulina. E eles conseguiram tirar a insulina, já conseguiram. Tem outros que nem estão usando, então, assim, a gente está tendo esse resultado maravilhoso, mas deixando claro que a gente está construindo isso com a ajuda dos pacientes, das mães, dos pais, né? Com a ajuda dos pais, de todos, para construir esse protocolo, porque não é fácil, então eu aprendo com vocês e vou passando as experiências para os outros e assim a gente vai construindo essa corrente maravilhosa. Ok? Então eu estou aqui à disposição. É muito bom ouvir isso de um médico, porque eu divulgo muito também esse outro protocolo que eu faço da dieta. E uma coisa que eu sempre falo, né? Os médicos, em geral, não estão abertos para aprender e escutar, e entender que cada corpo é único, ainda mais no diabetes, né? Cada alimento responde de um jeito em um organismo. E assim, ouvir isso de um médico é realmente algo que dá esperança para a gente de que a medicina pode nos ajudar. Pode Porque sim. a gente que faz protocolo Coimbra, e o outro protocolo que eu faço, que é o protocolo Bernstein, a gente fica muito frustrado de receber indicações médicas que a gente sabe que não tem nenhum fundamento, de médicos que estão contra que não estudam, às vezes vão contra o que a gente já sabe que não deve ser feito. É E aí eu verdade. queria saber do senhor, como que foi que o senhor encontrou o protocolo Coimbra? Porque a gente sabe que isso não é estudado na faculdade. Como foi que você chegou nesse protocolo? Bom, na verdade, eu sou um médico que eu era cirurgião até 2010, quando eu fiquei obeso e hipertenso, né? Então eu mudei minha vida, resolvi estudar para me curar, porque eu fiquei hipertenso com 40 anos, por volta de 40 anos. E aí eu comecei a estudar nutrição, bioquímica, fisiologia e comecei a fazer todas as minhas terapias baseadas em dieta. Então eu fiz o que você fez, o que o Bergson fez lá, que eu nem conheço o cidadão, mas é a mesma coisa que a gente está fazendo. Isso é muito bom, Deus bota na cabeça das pessoas e em vários lugares tem essas pessoas que vão divulgando, isso é muito bom. Então eu disse, a saída aqui é reduzir os carboidratos, porque eu tenho um fascínio por estudar insulina. Eu gosto muito de estudar insulina
eu tenho alguns trabalhos de insulina que eu não publico porque não vale a pena perder tempo com isso. Então, o que que acontece? Eu fiquei hipertenso e obeso, fiz minha dieta e em 6 meses eu estava normal. E aí eu resolvi estudar mais e fui fazendo ortomolecular e nutrologia e fiz depois em hormônio. Na ortomolecular eu me apaixonei pelo segundo hormônio, que foi a vitamina D, né? Então, desde 2010 que eu prescrevo vitamina D aqui para meus pacientes, né? Que hoje eu faço só ortomolecular, só medicina de consultório. E eu comecei a prescrever 5.000 em 2010, os colegas daqui não entenderam, achavam que eu estava maluco. Eu comecei a passar a 10.000 e eles ficaram que eu estava doido. Então, 10.000 para todo mundo, a maioria das pessoas. Eu encontrei 75% de deficiência e insuficiência aqui na cidade de Teresina, que é uma cidade que é a capital do Sol. E a gente começou a passar para escrever, para escrever. E aí um paciente me contactou pelo Facebook na época e ele falou: olha, eu estou vendo que o senhor gosta de vitamina D e tal, meu trabalho de conclusão na molecular foi sobre vitamina D. E aí eu fui convidado, ele disse: eu conheço o trabalho do Dr. Cícero? Eu falei: não conheço, mas... Aí eu fui conhecer o trabalho dele e em 2013, no final, mandei um e-mail para lá. Ele me recebeu em 2013 pela primeira vez, no final de 2013, e nós fizemos o estágio com ele lá. Eu fiquei assim, estarrecido, porque eu sabia muito de vitamina D, mas quando eu cheguei lá, não consegui calçar o chinelo dele. Então, eu agradeci barbaramente a ele, né? Assim, foi um achado. Então, eu fiquei pensando: nossa, como é que a gente não via isso? E aí eu voltei para a Teresina e comecei a tratar pacientes com doenças autoimunes. Começou muito com esclerose múltipla, aí foi chegando artrite reumatoide, foi chegando lúpus, foi chegando isso tudo, e a gente foi fazendo, foi fazendo. No final de 2019, eu passei um e-mail para ele que eu queria fazer um curso para médicos, né? Aqui, lançar um curso de protocolo para médicos, mas eu precisava da autorização dele para fazer isso. Eu não ia fazer isso à revelia. Então, eu mandei um e-mail e disse: não, Jonas, para você fazer isso, você tem que passar uma semana a mais comigo aqui. Aí eu fui, no final de 2019, levei a minha filha, que faz medicina também, e aí a gente fez um upgrade em protocolo, uma semana de novo com ele lá, muita luta, muita em São Paulo. Então, quando a gente voltou, a gente teve um aumento muito grande do número de pessoas com doenças autoimunes para tratamento. E aí começaram a surgir os diabetes tipo mellitus, diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. Eu me recordo a primeira vez, Ana, que quando eu olhei aquele raciocínio dele, falando para mim, eu fiz a pergunta em 2013 mesmo, né? Eu disse: doutor Cícero, então eu posso tratar diabetes tipo 1? Ele disse: pode, eu só não trato porque é complicado mexer com insulina, com glicemia e com criança. E aí ficou aquela coisa dentro de mim: eu preciso tratar diabetes tipo 1, preciso tratar diabetes tipo 1. Mas nunca aparecia, os adultos que apareciam desistiam e tal. Mas quando foi a próxima viagem que eu fui à Europa, o meu sobrinho ficou diabético tipo 1, né? O meu sobrinho ficou, e a gente estava nesse tempo na Europa, passando uma semaninha lá, e a minha sobrinha ficou mesmo assim, ele caiu o céu para eles, né? Um menino que vinha bem, de repente ficou diabético. E de lá eu falei: ó, não se preocupa não, quando a gente chegar aí a gente vai resolver essa parada. Fica tranquilo, não tem problema. E de fato, a gente voltou e a gente começou a fazer o protocolo com ele. Ela seguiu, é um menino que segue as regras do protocolo. E aí, em questão de pouco tempo, a paciente retirou a insulina do filho. Então, a mãe retirou a insulina do filho, então o menino já vai com mais de 1 ano e meio, eu não sei quando, com anticorpos altamente positivos, e ele já normal, e ficou anticorpo positivo por muito tempo, se não me engano, o anti-GAD ou anti-A2. E só agora que começou a diminuir o anticorpo de insulina. Na verdade, não, ele vinha diminuindo, é porque ele estava tão alto, que passou quase um ano acima de 4.000, acima de 4.000, acima de 4.000. E eu falando: vai baixar, Nossa.
Vai baixar, não se preocupa, vai baixar. Ele está baixando. É porque 4.000 pode ser 4.100, pode ser 10.000, 20.000, tudo é acima de 4.000. E de fato, na última vez agora já baixou para 3.900, então já está chegando. Ele vai zerar os anticorpos e vai ficar legal. Então, depois disso, a minha sobrinha começou a divulgar também, igual a você. Ela começou a divulgar isso, que as pessoas precisavam conhecer isso. Falavam que o menino ia ter diabetes com 1 ano, não ficou, passou de 2, acho que ela com 2 anos e o menino não usa insulina de jeito nenhum, tá normal. Ele recuperou o peso, quer dizer, aliás, ele era muito obeso, e isso é que era o anormal, mas para a sociedade, gordinho é que é normal, isso não é verdade. E hoje ele está normal, e já vai aí um bom tempo, e o menino está bem, e foi tranquilo, graças a Deus. Agora é um menino que segue as regras direitinho, então isso é muito bom. É muito interessante essa história. Eu tenho escutado algumas lives de alguns médicos do protocolo e muitos deles, como o senhor, fala que começou a pesquisar quando tiveram alguma doença. Eu vi um médico que tinha uma doença autoimune e descobriu o protocolo para tratar a si mesmo. O senhor começou com um problema em si mesmo e o primeiro foi um sobrinho. É, É bem interessante. é, E é bom também o pessoal ouvir isso, porque às vezes alguém vê aqui no Instagram eu falando sobre isso, você vai conversar com o endócrino fala, não, esse protocolo é muito arriscado, você vai perder os rins. E você está aqui contando que fez isso com o seu sobrinho. Se fosse algo arriscado, com certeza você não ia colocar o seu sobrinho em risco, né? realmente o protocolo ele é bem treinado, esse protocolo. Entendeu? O doutor Cícero apanhou muito para fazer esse protocolo. Então, se você seguir as regras, dificilmente a gente vai ter problemas. Eu já dei vitamina D em doses bem altas para crianças e não teve nada, e a gente conseguiu fazer remissão de doença dermatite autoimune, que é uma doença difícil. Então, o protocolo, se bem feito, ele não oferece problemas, entendeu? As pessoas que falam e outros que mostram artigos até da Mayo Clinic, eles não têm o conhecimento prático que o Dr. Cícero tem, não adianta. Eu não tive nenhuma complicação até agora, que eu saiba, e as 2 únicas complicações foram pessoas que fugiram do protocolo, e mesmo assim a gente recuperou. É exatamente isso que a gente vê, né? Quando a gente começa a estudar sobre o protocolo Coimbra, isso fica muito evidente. E sobre a negativação dos anticorpos, é interessante também isso, porque no meu caso, quando eu descobri o diabetes tipo 1, eu tinha 3 anticorpos ativos, o anti-GAD, o anti-ilhota e o anticélulas beta. Eu consegui negativar o anti-GAD com a dieta low carb. Eu não sei como ele negativou. E quando eu comecei o protocolo, eu tinha 2, né? O antilhota e o anticélulas beta. E os 2 negativaram, depois de 5 meses que eu fiz o exame, eles estavam negativos. Então, só que o meu anticorpo da minha tireoide, da tireoide Hashimoto, ele estava muito alto também. E ele ainda não negativou, mas ele está baixando. Toda vez que eu faço o exame, ele está baixando bastante. Então, uma hora ele vai negativar também. Vai sim, não tem jeito, olha. Na verdade, o que acontece? As pessoas precisam entender algumas coisas que estão e não estão nos livros, nos grandes livros, né, de endocrinologia, de fisiologia, de clínica médica da maioria dos médicos. Então a gente não pode culpá-los porque na verdade eles não foram ensinados para isso, nós não fomos ensinados para isso. Então esses conhecimentos não estão nos livros, mas estão nos artigos. Então, na verdade, algumas coisas que eu preciso que as pessoas entendam. Vitamina D nunca foi vitamina, é um hormônio. O hormônio é sempre uma hierarquia muito maior do que a vitamina. A vitamina pode fazer uma série de reações e mudanças dentro da célula, mas o hormônio muda a célula toda. No tempo que ele mexe no DNA, ele mexe com muito gene. E a vitamina D, então, simplesmente ela atua em todas as células do corpo, inclusive as células pancreáticas. Então, a vitamina D não é um hormônio, ela atua em todas as células do corpo, mas o que ensinaram para a gente é que ela absorve cálcio e fosfato, isso é bom. Agora, ela também atua no cérebro, é um neuroesteroide, ela atua no pâncreas, ela atua no coração, ela atua nos vasos arteriais, ela atua em todas as situações. Mas o principal papel da vitamina D é um modulador hormonal.
E para que você tenha uma ideia, Ana, o único lugar que a gente sabia que a vitamina D precisava ser ativada, porque ela precisa ser ativada antes de se ligar no receptor de vitamina D da célula. Então, toda célula tem um receptor, que é uma proteína, que recebe a vitamina D para fazer a ação. Mas nem toda célula a ativa. Então, ela tem que ter uma ativação antes. A vitamina D tem que ser ativada antes. Então, ela ativa por uma outra proteína, que a gente chama de 1,25-hidroxilase. E nós sabíamos que ela só era ativada no rim. Porém, agora nós já estamos sabendo, e há muito tempo que já foi descoberto nos artigos, que ela ativa em todas as células do sistema imunológico. E nós temos células do sistema imunológico em todo o lugar do nosso corpo que você imaginar, morando, residindo ali. Tem as células imunológicas que circulam, mas as nossas células imunológicas têm elas residentes, elas moram em todo lugar. Então, o que acontece? Tem no pâncreas, tem no fígado, tem nos vasos, tem no cérebro, tem na pele, tem no couro cabeludo, tem na polpa dos dentes. Então, tem célula imunológica morando em todo lugar. E aí, o que acontece? Muitas das vezes existe um distúrbio de ativação da vitamina D, ela não ativa direito em alguns setores do corpo. No caso, quando ela não é ativada nas células imunológicas que moram nas ilhotas de Langerhans, né, que moram ali do lado das células betas que produzem insulina, então o que acontece? Elas começam a ficar desorganizadas e aí elas começam a atacar. Então esses conhecimentos eles não estão disponíveis para os colegas médicos. Se você abrir os compêndios de endocrinologia, de clínica médica, infelizmente não tem isso. Ok? Então a vitamina D, como você não ativa direito, e quando você não se liga direito, ou seja, nas células imunológicas, essas duas proteínas, que todas as duas são enzimas, mas uma a gente chama enzima e outra a gente chama de receptor, elas são defeituosas, são frágeis, e aí elas rendem pouco. Com isso, você fica com uma resistência à ação da vitamina D. E aí, o que o Dr. Sisto descobre com isso? Ele descobre que a doença imunológica, a autoimune, é uma só. O problema é onde ocorre o problema, o defeito. Então, se o defeito for na pele, você vai ter a dermatite autoimune, a dermatite atópica, a psoríase, o vitiligo. Se o problema for nas articulações, quer dizer, for aquelas células imunológicas que moram nas articulações e você não consegue, não tem uma ativação legal, ou seja, tem uma resistência à ação da vitamina D, o que acontece? Você vai ter artrite reumatoide, você vai ter as artroses, as artrites, né? E como o seu caso, onde foi? No sistema imunológico que reside na tireoide, nas células, na glândula tireoide, e aí elas atacam as células destruindo uma enzima chamada tireoperoxidase. Às vezes ela destrói uma enzima, uma proteína que produz os hormônios, que é a tireoglobulina, né? A tireoglobulina. E às vezes ela destrói o próprio receptor de TSH. E aí você tem a tireoidite Hashimoto. E no seu caso também o problema aconteceu dentro das células T, que é os linfócitos T, que reside nas células, ao lado das células beta-pancreáticas. Aí elas destroem suas células. Interessante, uma aula aí, dessa parte eu não sabia. Interessante. E o que o pessoal mais quer saber, né, que mais pergunta, e quanto que tem que estar a minha vitamina D? Quanto que, para as pessoas que não têm doença autoimune, tem que estar? E qual é o cuidado de quem já tem uma doença autoimune? Qual é o cuidado que eles têm que ter em relação a isso? Para quem não tem, então veja só, aí tem uma briga constante, porque os colegas botam 1.000 I por dia, ou 7.000 I por semana, alguma coisa assim desse tipo. Se você ficar no sol durante 20 minutos, você ficar só de calção ou de biquíni, ao sol de 10 horas até 4 horas da tarde, que é onde tem o raio ultravioleta tipo B. Então, se você ficar exposto ao sol durante 20 minutos, você ganha 10.000 I de vitamina D, de graça, tá? Então, é o que a gente prescreve, 10.000 I por dia para quem não tem nenhuma doença autoimune, tá certo? É o que a gente recomenda, não é obrigado a tomar. Mas a gente recomenda 10.000. Tem artigos mostrando extremamente seguro 10.000 I de vitamina D por dia, tá certo? Os níveis de vitamina D, os meus, eles são acima de 100, mas a gente recomenda entre 50 e 100, tá? É diferente da recomendação
os colegas da endocrinologia. E a gente não tem tido problemas com isso, tá certo? Agora, para quem tem doença autoimune, as doses são diferentes. Por quê? Numa pessoa que não tem doença autoimune, cada 100 moléculas que chegam no sistema imunológico vai ativar 90 e dessas 90 vão se ligar 90 no receptor. A pessoa que tem doença autoimune, seja onde tiver o problema, de cada 100 moléculas que chega para ativar, às vezes ativa 70, 60, 30, 20, e aí você fica com muita resistência. Aí você tem que fazer o protocolo. Como a gente não sabe que tipo de defeito é, porque tem várias intensidades de defeito, a gente começa com um padrão mais alto. Aí teria que realmente consultar um médico do protocolo. Por quê? Quando eu dou uma dose mais alta de vitamina D, aí eu vou absorver muito mais cálcio, porque ela também faz isso. Então, se por um lado a dose é alta para ativar mais lá a célula que está defeituosa, lá no intestino não tem problema nenhum, ela vai absorver muito cálcio. Então, abre-se as portas do intestino para o cálcio. E aí, você tomando uma dose bem alta, comparando com quem não toma nada, você vai absorver muito mais cálcio do que essa pessoa que não toma nada. E esse cálcio, ele entra, e ele é necessário, mas ele só sai no rim. E aí ele vai sobrecarregar, ele vai calcificar o glomérulo. E aí é que você tem que ter cuidado para ter duas coisas. E aí isso foi definido durante 10 anos com o Dr. Cícero fazendo isso. Se você tem que tomar pelo menos 2,5 litros de água, um adulto, e você tem que retirar os principais alimentos mais ricos em cálcio, no caso leite, derivados, né? Algumas outras coisas. Esse é que é o protocolo. É uma coisa simples, é o óbvio do óbvio. Mas, infelizmente, os colegas não conseguem ver, e aí tem muita gente que fala sem saber. Gostaria até de pedir aos colegas que estão escutando, algum parente que tem médico aí, hoje tem muitos colegas, a gente não é contra nenhum colega, a gente não tem nenhuma briga com ninguém, apesar de a gente ser atacado, eu não respondo. Eu não respondo a nenhum colega, eu faço o meu trabalho, é meu dever fazer esse meu trabalho, entendeu? É uma obrigação para mim fazer isso. E a gente tem resultado. Se vier aqui para a gente, aqui, me procurar, a gente mostra. Eu gostaria só que essas pessoas, esses colegas que estão falando, eles pudessem ir lá em Dr. Cícero ou algum colega do protocolo, pedisse para ver os resultados, a gente vai mostrar sim. Agora, não tem como divulgar em artigo científico, primeiro, porque você não é a mesma dose para cada um. Segundo, não é a mesma doença. Terceiro, a dose varia demais. Então, como que a gente vai uniformizar uma amostra para fazer um artigo? Mesmo que a gente publique, não vai ter valor científico em termos de evidência do jeito que estão as regras de hoje. Então, a gente não tem como ficar publicando esses artigos, que vão ser sempre relato de caso e não vai ter nada, nenhum convencimento em relação aos colegas que acham que tem que ser duplo cego randomizado. Uma vez eu ouvi numa live uma médica falando sobre isso. Ela falou assim que os médicos também são vítimas. Eles também são vítimas porque eles não têm a oportunidade de saber. Sim. Não é dada a É, oportunidade para saber, né? é. Você E sabe aí que acaba que a gente, né, que tem doença, que sofre depois com isso, é infelizmente. verdade, é verdade. E assim, tem aumentado muito a procura, né? Graças a Deus. E a gente até pede desculpas, porque às vezes a gente demora para responder às pessoas, mas com criança é diferente. É diferente. Com criança diabética, mais diferente ainda. Então, você tem, por exemplo, um paciente que gosta de um alimento, tem paciente que não gosta de alimento. Então, você tirar leite derivado de uma criança e depois tirar carboidratos não é fácil. Entendendo que quando você negativar os exames, os autoanticorpos, você pode maneirar mais no carboidrato depois, porque o pâncreas volta a ser normal, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de falar, para quem está ouvindo, é que a glicemia não baixa assim rapidinho e varia muito de pessoa para pessoa. Tem dia que você está com a glicemia normal e daqui a pouco a glicemia sobe, passa 2 semanas subindo, às vezes sem você consumir nada, sem alimentar nada, a glicemia sobe, as mães ficam loucas. E quanto mais você dá insulina para a pessoa, mais ela fica resistente. A insulina é exógena. E isso é que é o grande problema. Então é muito difícil manusear isso aí. Por isso que eu convoquei as mães, quando vão
consultar comigo, eu digo, ó, mãe, nós vamos tratar, eu, a senhora, seu esposo, juntar com as crianças, porque nós vamos aprender juntos, tá? Hoje em dia, hoje, numa consulta pela manhã, eu tive assim uma grata surpresa, né, de ser contactado por uma mãe com uma consulta, já é a segunda vez. A criança ainda está tomando insulina, mas ela me deu uma dica de uma planta, nossa, maravilha, assim, fiquei maravilhado. E é assim que a gente vai construindo. A gente constrói assim, a gente não sabe tudo, nós não vamos saber tudo nunca, pelo menos nessa vivência aqui da Terra, então a gente está aqui para aprender. Então, a consulta com o diabético tipo 1, ela é diferente, tá? Apesar de para mim ser o mesmo preço. Diferente, ela me demanda mais tempo. A criança a criança varia muito, ela está bem. Olha, Ana, teve uma criança que estava com glicemia normal, de jeito, os anticorpos tudo bem, e resultado, daqui a pouco a glicemia sobe, a glicemia sobe, e a mãe liga para mim, a criança tinha tomado vacina. Então, quando você toma uma vacina, ela sobe. Quando você tem gripe, ela sobe. Quando você tem algum insulto infeccioso, ela sobe. E interessante, teve uma mãe que a criança tomou 3 vacinas, que são vacinas obrigatórias. A gente não está discutindo a indicação de forma alguma. A vacina fazia parte do calendário. E subiram-se os anticorpos lá do pâncreas. Então, é muito comum acontecer isso. Eu digo, mãe, não se preocupe. Agora, eu quero que vocês saibam também, gente, que o pâncreas, ele fica lado a lado com o fígado. Então, eles são os órgãos muito dinâmicos. Varia muito a glicemia. Uma hora o fígado faz muita glicose, uma hora ele faz pouca. Uma hora o pâncreas solta insulina muito, uma hora o pâncreas não solta. Não é uma coisa fácil de fazer. É construindo. A gente pede calma para os pais e tal. E aí a coisa vai descendo, vai melhorando. Então, assim, graças a Deus a gente está nessa construção desse protocolo, viu, Ana? Que, mais uma vez, eu quero te parabenizar por isso. Uma dúvida que eu recebo muito aqui é em relação ao tempo. Uma pessoa que tem diabetes há muito tempo, que já tem as células pancreáticas muito, já um processo inflamatório de muitos anos já foram destruídas, ela tem chance de reversão com o protocolo? Por exemplo, eu, né, que fiquei com diabetes 6 anos. Então, parte do meu pâncreas foi muito agredido. Talvez eu tenha conseguido preservar, eu acredito que por conta da minha dieta e tudo, eu consegui preservar um pouco da função. Mas e uma pessoa que tem 15 anos, que não tem um bom controle glicêmico, se ela resolver começar agora, ela tem chance de reversão? O pâncreas, ele volta a ter as células normal? Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder. O que acontece? Eu tenho muito estudo sobre insulina, tá? Eu tenho um trabalho onde eu detectei nos pacientes que hiperinsulinismo. E eu consigo, hoje, através do exame de curva insulínica, onde a gente vê que eu consigo detectar o problema de resistência insulínica muito antes de acontecer o diabetes, né? Doses fazendo a curva. E aí a gente conseguiu ver alguns artigos que o pâncreas passa 25 anos segurando a peteca da pessoa que vai ficar diabetes tipo 2. Fica 25 anos segurando a peteca. Tá? Então, não duvidem do pâncreas. Ele tem um poder de regeneração fora do comum, tá certo? Não duvidem. Eu não digo nem sim, nem não. Se você me perguntar assim, doutor, se o senhor fosse diabético, o senhor faria o protocolo? Resposta, sem dúvida. Mesmo sabendo que pode não dar certo, sem dúvida, porque não duvida. Às vezes fica uma célula ali e ela consegue já refazer tudo. O fígado é um dos órgãos mais regeneradores do mundo e o pâncreas é do lado dele. Então, eu não duvide do seu pâncreas, não duvide, tá certo? Fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente não sabe, né? Minha médica já tinha falado isso, realmente a gente não sabe, mas eu tenho muita fé de que meu pâncreas vai regenerar, só cuidar dele que ele regenera. O seu eu acho que já está regenerado, entendeu?
ele vai regenerar. Então, por exemplo, o fígado, o pâncreas, eu creio que eles são programados para durar 150 anos. Eu creio, eu acredito, tá? Então, como são órgãos dinâmicos que lançam, que trabalham lançando enzimas, lançando hormônios como insulina, como glucagon, o fígado é o órgão que controla todo o metabolismo do corpo, quem vai para cima, quem vai para baixo, para onde eu mando glicose, para onde eu mando isso, para onde eu mando gordura, como eu processo, como eu desintoxico. Então, o fígado é uma máquina metabólica por excelência, né? Ele sintetiza, ele desconstrói, constrói. Então, é uma máquina metabólica. Então, é uma célula que é programada para viver muito. E assim como eu acho que seja o pâncreas também. Até porque insulina é um dos hormônios mais altos na hierarquia. E insulina, quando ela desregula, ela sai desregulando os outros todos. Insulina alta é inflamação e você pode morrer até de doença cardíaca sem ter um exame alterado, apenas a insulina. Então, é um caso de muito a se estudar a insulina. As pessoas não dão valor à insulina. Eu queria dizer a todos que essa questão de dieta, a dieta low carb é a dieta que todo mundo vai seguir um dia, não tem jeito. Eles ficam enfiando injeção na barriga, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo dietas mirabolantes. Isso não tem valor muito, porque o que você tem é que fazer comer carboidrato, menos carboidratos, menos glicose, menos insulina, menos inflamação. Esse protocolo que eu comentei com o senhor que eu faço desde 2017 é de um médico que ele é diabético tipo 1, e ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem que tomar a insulina como se fosse uma produção normal e não uma dosagem industrial, como fazem com os diabéticos hoje, e manter a glicemia o mais estável possível para manter o nosso pâncreas vivo, porque se um dia vier a cura, a gente vai estar com o pâncreas vivo lá. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo comigo hoje. Com o protocolo Coimbra, que eu consegui parar o ataque, o meu pâncreas ele está respondendo e eu estou conseguindo ficar sem insulina. É verdade. Se você olhar hoje, tem um artigo hoje que eu até mandei para um paciente meu, o GAD, né? É a descarboxilase de ácido glutâmico. A gente olha uma enzima dessa e a gente vê que ela produz GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório, um importante neurotransmissor inibitório. Então, a pessoa pergunta, mas o que tem a ver GABA com insulina, com pâncreas? Aí você vai olhar lá, essa enzima descarboxilase de ácido glutâmico, ela produz GABA na célula pancreática e este GABA melhora a sensibilidade insulínica, melhora a secreção e a produção de insulina e o que ele faz, mais importante ainda, ele faz proliferar mais células beta do pâncreas. Então, ele possui uma função, esse GAD possui uma função de proliferação de células pancreáticas para produzir insulina. Ele é um nutridor, ele vai lá e aumenta a produção de células, entendeu? Faz com que as células se reproduzam e gerem mais células beta. Então, ele recupera o teu pâncreas, moça. Tá certo? Ele recupera o teu pâncreas. Agora, quando você faz um anticorpo contra ele, quem faz anticorpo é uma célula imunológica. É aquela célula que está do ladinho ali, dentro das ilhotas de Langerhans. Então, aquelas células que estão ali prontas para nos defender, de repente, elas começam a fazer uma enzima, um anticorpo contra essa enzima. E aí, essa enzima, uma vez sendo destruída, ela não produz GABA na célula beta, então, ali na célula beta. Então, quando a célula beta não produz GABA, começa a não ter mais insulina, começa a não produzir mais e começa a não ter mais proliferação de célula beta pancreática. E o pâncreas começa a morrer. Mas uma vez que você recupera isso, a coisa funciona. Legal. Muito legal, muito, muito bom ouvir isso. Estou muito feliz de ouvir isso. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir comer normal, né? Porque hoje eu não consigo comer carboidrato e minha glicemia sobe. Mas com a dieta low carb eu consigo ficar bem estável, bem com a glicemia abaixo de 100 a maior parte do dia, bem tranquilo. Isso é temporário. E é,
É, porque até porque faz só 7 meses que eu tô no protocolo Coimbra, tem Sim, pouco olha, tempo. para todas as pessoas. Como é que eu me mantenho desde 2010? Desde 2010 que eu era hipertenso e 90 quilos de peso. Em 6 meses eu estava com 75 quilos, sem hipertensão, sem tomar um remédio. Como é que eu me mantenho até hoje? Hoje eu estou com 74 quilos. Como é que eu me mantenho até hoje? Dieta low carb. Ponto final, sem tomar um remédio. Tá? É isso mesmo. E Economizando meu tempo. para a gente finalizar, que tá muito bom o bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, além da vitamina D, quais são as outras coisas que quem tem doença autoimune precisa ficar atento? Porque no protocolo a gente também toma ômega 3, o própolis, né? O que mais a gente tem que ficar atento? Tá. Então, veja só. A vitamina D precisa ser ativada para ela agir, né? Ela precisa ser ativada. Ela precisa sofrer a ação da 25, 1,25 hidroxilado, que tem dentro da célula imunológica, e depois ela precisa se ligar ao receptor, tá certo? Então, o que acontece? Com isso, ela precisa de muitos ajudantes. Ela precisa de muitos ajudantes. Um dos ajudantes principais é o magnésio. O magnésio ativa a vitamina D muito mais rápido e ativa mais vitamina D, certo? O magnésio, além dele produzir ATP, que é a moeda energética do corpo, não existe ATP sem magnésio. Quando a célula produz ATP e não tem magnésio para estabilizar a molécula, os grupos fosfato, esse ATP não é bom. Então, ele precisa, para produzir ATP, o magnésio participa em mais ou menos 350 reações do corpo, no metabolismo do carboidrato, quase todos eles, quase todas as passagens têm magnésio, tá? E o magnésio ativa a vitamina D. Outro que ativa, ajuda a ativar metilfolato. Metilfolato ajuda a ativar a vitamina D. Ajuda a silenciar o gene que vai fazer a doença autoimune, o metilfolato. Ele participa dos processos de metilação. A riboflavina ajuda a ativar a vitamina D, ajuda a produção de ATP. O ácido pantotênico, o selênio, o cromo, a niacina, o hexonicotinado de inositol. Então, a gente prescreve o protocolo, além da vitamina D, uma fórmula vitamínico mineral, contendo riboflavina, contendo metilfolato, metilcobalamina, contendo selênio, cromo, hexonicotinado de inositol, que é a niacina, porque a niacina você não pode dar a dose mais alta, que é a da flush, da robô, contendo ácido pantotênico, tá? Todas elas aí são do complexo B, ok? E o magnésio. Nós precisamos do magnésio, tá certo? Nós associamos também hormônios que são também anti-inflamatórios, como ômega 3. O ômega 3 é uma gordura, mas ele funciona como um hormônio na gente. Então, ele produz prostaglandinas anti-inflamatórias, principalmente ômega 3. E, recentemente, o Dr. Cícero tem colocado o própolis. Tá? Então, o que acontece com o própolis? O própolis verde, ele é retirado de uma... Tem própolis em todo lugar, mas o própolis verde, ele é retirado do alecrim do campo. É uma planta que só tem no Brasil. E a abelha tira aquele própolis daquela planta. E a gente descobriu que os japoneses levam o própolis do Brasil, né? E desde o século passado. Então, o própolis está sendo usado para osteoporose, ele está sendo usado para vírus, bactérias, está sendo usado para doenças neurológicas, está sendo usado para várias coisas. Então, o doutor Cícero está quase colocando o própolis como fazendo parte do protocolo. Então, o própolis verde é muito bom. Ele é diluído no álcool, né? Esse que uma empresa faz aqui no Brasil. E, às vezes, quem tem problema com álcool não dá certo, então você tem que tomar do outro. Mas o própolis verde, ele só é do alecrim do campo e ele é bem mais concentrado, né? Então, o doutor Cícero passa para ele, ok? Então, tem essas Legal. coisas. É importante a gente saber disso, porque assim, no tratamento do diabetes, eu percebo que essa questão do diabetes tipo 1 ser uma doença autoimune é muito negligenciado entre a comunidade médica, pelos próprios pacientes. O pessoal acha que é só tomar insulina, mas não é, porque todo mundo que tem doença autoimune sofre um processo inflamatório, né? É verdade.
A doença autoimune é um processo inflamatório contínuo. O que acontece? O doutor Cistro acha que a pessoa já nasce com esse defeito e vai piorando, qualquer que seja a doença autoimune, mas hoje a gente já está vendo a participação de vírus, né? Tanto é que quando você tem uma doença autoimune e você pega uma virose, você piora, entendeu? E os anticorpos sobem, principalmente no diabetes, a gente começou a ver isso. Então, tem 3 vírus que são terríveis, que a gente pensa que ele está morto, mas na verdade não está, que é o citomegalovírus, o vírus do Epstein-Barr e o vírus do herpes, ok? Então, parece que eles se alojam em algum lugar e de lá eles fazem a vitamina D sintetizar uma enzima ruim e aí você começa a ter deficiência, a resistência disso aí. Mas isso não está aprovado ainda. E o melhor é que você pode fazer essa reposição com protocolo. Tá? É um grande tratamento para doenças autoimunes e o protocolo Coimbra. Eu sempre repito isso, doutor Cícero. Ele merece um prêmio Nobel por isso, porque ele pode mudar a história da doença autoimune no mundo, em todos os tempos. Tá? E os médicos do protocolo, nós estamos provando isso, entendeu? Agora, isso não tem valor científico porque são relatos de casos e aí os colegas médicos não querem nem nos ouvir. Mas aí não tem problema não, a gente convive numa boa. Agora a gente tem internet, pode bater um papo como esse e ajudar muitas pessoas, que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente aqui recebeu uma mensagem de esperança, né? Vai procurar saber, vai ver se vale a pena. Como o senhor falou, né? Se fosse com o senhor, mesmo se tivesse 20 anos, 30 anos de diabetes tipo 1, faria o tratamento. Eu também. Quem me pergunta, mas eu já tenho tanto tempo, meu peptídeo C está quase zero, eu faço ou não faço? Eu falo, eu tentaria. É verdade. Tem o preço a pagar que é a dieta, mas eu tentaria também. É verdade. Olha, eu diria para você, Ana, que as pessoas, nós estamos seres energéticos em evolução, tá? Então nós vamos evoluir, nós estamos evoluindo, não tem jeito. Então nós vamos ter que se preparar para comer menos daqui para frente, tá? A humanidade está doente, tá? Está doente. A humanidade está com nós temos a maior medicina, a mais avançada do mundo e nós estamos com o maior número de doenças, tá certo? Então isso é muito mal. Isso é muito mal. Significa que a abordagem da medicina não está dando certo. Então a gente tem que mudar. E a alimentação é tudo, tá? Aqui, olha, se você tiver obeso aí, se você tiver acima do peso, tá certo? O que acontece? Faz uma dieta low carb e daqui a 60 dias você manda o resultado. Se você fizer direitinho, não tem jeito, você vai emagrecer em 95% das vezes, tá certo? Então a gente tem que se preparar para isso. Certo? Eu tenho mais vitalidade hoje do que em 2010, quando eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 53. Tá? Então, hoje eu tenho muito mais vitalidade. Mas por quê? Porque eu passei a comer menos, comecei a comer menos carboidrato. Dos carboidratos eu como mais os de menor índice glicêmico, os de maior fibra, e mastigo mais, tá certo? E com isso a gente tem mais vitalidade, tá certo? E assim, eu fico aberto aqui para outras participações. A gente pode fazer outra depois. Ana, você pode chamar aí, a gente faz outra dentro do seu, se você assim preferir. E a gente está aqui para aprender e a gente vai pegando as experiências das mães, né, que cuidam das crianças. A gente vai pegando e vai anotando, vai passando para os outros e assim vai. Já sei que tem grupos aí, mas a gente está querendo criar um grupinho para todos os que tiverem diabetes, que fazem o protocolo, para a gente ir um ajudando ao outro, tá? E sempre que eu puder, eu posso fazer os esclarecimentos necessários. Eu agradeço demais. Com certeza eu vou querer fazer outras lives com o senhor, porque a gente tem muito assunto para conversar sobre insulina, sobre protocolo, com certeza. Já vou marcar já. Agradeço muito a disponibilidade. Um abraço para você, um abraço quente aqui do Tocantins também, que a gente passa calor igual. O doutor Jonas é lá de Teresina, né? Eu sou daqui de Palmas.
E espero um dia poder conhecer o senhor pessoalmente, que eu Tá fiquei bom. muito feliz de conhecer um médico assim, né? Eu estou muito feliz de conhecer os médicos do Protocolo Coimbra, que são abertos e que estão realmente preocupados com a saúde das pessoas É. e estão pensando fora da caixa. Agradeço muito, doutor Jonas. Olha, Ana, estou vendo aí algumas perguntas. Eu gostaria até que, como é no seu Instagram, eu gostaria que você fizesse Aham. uma revisão na live e anotasse as perguntas. E aí a gente pode fazer uma live depois respondendo e você manda as perguntas para mim e a gente está disponível, tá? Nossa agenda ela tá para abril, graças a Deus, mas a gente sempre dá um jeito de atender e sempre que quando é um diabetes tipo 1, a gente dá um jeito de atender mais rápido. E a gente está quase atendendo mais só doença autoimune. E eu te agradeço às pessoas que a gente quer dar um tratamento que diminua o sofrimento das pessoas. Se outras pessoas não concordam com isso, não tem problema, mas a gente quer dar. A gente não força ninguém, a gente eu não tiro ninguém do endócrino. Eu trabalho aqui com vários outros colegas. Eu mando paciente para o cardiologista, eu mando paciente para o urologista, eles me mandam de volta. Assim, no começo eu andei com desavenças com alguns colegas, mas isso já passou, era uma fase de aprendizagem, uma fase de amadurecimento. A gente não tem nenhum problema com ninguém, a gente está aberto. Quem quiser me conhecer, conhecer os meus resultados, eu fico à vontade para fazer. E aqueles, eu estou vendo aí que alguém quer fazer uma live comigo, você anota tudo isso, depois você manda, tá bom? E dentro do possível a gente vai fazendo o que é possível fazer. E mais uma vez eu agradeço a todos. Eu vou deixar a caixinha de pergunta aberta nos meus stories, que daqui não vai dar para ver mais, mas aí o pessoal pergunta lá e a gente marca uma live então depois de perguntas e respostas. Sim, Vai ser ótimo. eu estou vendo aí, diabetes tipo 2 e psoríase, dá para tratar as duas. Outra coisa que eu estou vendo, Ana, é diabetes tipo 2, muito diabetes tipo 2 com anticorpos positivos, anticorpos para diabetes positivo, porque como você falou aí, nós temos 4 anticorpos que você pode pesquisar, que é o anticorpo anti-IA2, que é o tirosina fosfatase, é uma enzima importante lá no pâncreas, é o anticorpo anti-GAD, né, que é descarboxilase de ácido glutâmico, é o anticorpo anti-células beta, e o próprio anticorpo anti-insulina, entendeu? Então, o anticorpo anti-células betas, também chamado de antilhotas, e o anticorpo anti-insulina. Então, são 4 anticorpos que a gente produz, mas já tem 2 aí mais que está sendo já estudado, tá certo? A gente vai sempre descobrindo mais anticorpos. Onde a gente descobre anticorpo, eu fico alegre, porque a vitamina D resolve. E quando a gente vai fazer o protocolo Coimbra, vai tratar com o médico do protocolo, a lista de exames é enorme, né? Exame que a gente nunca fez e às vezes descobre coisas que a gente nem sabia. Então, tem que consultar. O doutor Jonas atende online, né? Atende, a gente Faz atendimento online agora na faz. pandemia. faz. Eu não sei se está aí na live participando, a Adriele, que é a mãe foi o meu primeiro paciente. Ela tem os contatos, ela dá um jeito aí. Eu não posso dar o contato aqui. Outra coisa é que minha primeira paciente de doença autoimune pelo protocolo foi em 2014. Ela tinha esclerose múltipla, ela não andava direito, se escorregava, ficava tonta, não conseguia teclar no teclado, esclerose múltipla. Hoje ela está totalmente bem, normal, até hoje, nunca deu problema, tá certo? E a gente tem vários assim, graças a Deus. Quando a gente vê os relatos, o pessoal pergunta: você não ficou com medo de fazer esse protocolo, não? Eu falei: eu não, depois de tanto relato incrível que eu vi na internet, eu vi o relato do seu sobrinho, e eu fiquei impressionada. Eu falei: eu vou tentar. Eu já conheci um pouco da questão da indústria farmacêutica, da comunidade médica. Eu falei: eu vou tentar. E a gente vê que realmente tem resultado, hein? E é impressionante. É isso que o senhor falou: o doutor Cícero tinha que ganhar um Nobel. Sou eternamente grata ao trabalho dele, porque ele está transformando a vida de milhares de pessoas, graças a Deus. Isso, e para você ter uma ideia, nenhuma pessoa, nas 2 vezes que eu fiz o treinamento do Dr. Cícero, eu não paguei nada, entendeu?
De uma vez eu participei com um colega, na vez que eu fui eu fiquei só com ele, mas tinha 2 colegas para vir. Na outra semana vieram 5 russos, depois vieram 5 alemães. Na outra vez eu participei com uma colega de Portugal, né, acho que é de Porto, e a gente fica dentro da sala com ele, tratando, e eu estou com uma pretensão de realmente fazer um curso aqui para os colegas que assim desejarem. A gente está aberto, o Dr. Cícero me autorizou, e eu me sinto muito honrado com isso, mas não tive o tempo ainda para fazer isso. Vai ser muito bom ter outros profissionais que têm esse conhecimento e para ajudar outras pessoas também. Vai ser maravilhoso. É verdade. Ó, tem gente já querendo fazer o tratamento com o senhor e a Carol tá querendo fazer o tratamento, querendo aprender a fazer o protocolo. Os colegas médicos que estiverem aí na live, a gente está totalmente aberto, entendeu? E a gente está vendo como é que a gente vai fazer isso aí, tá? Se a gente faz. Eu quero fazer um curso assim, teórico-prático, onde a pessoa vem para o meu consultório para ver e olhar e ver os resultados, né? Legal. E quem está perguntando aí sobre consulta, é só ir lá no Instagram do Dr. Jonas, que lá tem as informações. Ele atende em Fortaleza, em Teresina, lá tem os dados do consultório dele. Quem quiser entrar em contato, tem lá no Instagram dele. Eu vou marcar depois no final o Instagram dele. Quem quiser, vai lá e olha, Certo, para marcar. eu não pude divulgar a sua live, viu? A gente ficou com receio de ter algum problema com o conselho, né? Então eu não pude divulgar. É terrível. A gente está vivendo numa era onde a imprensa já não fala a verdade, né? A imprensa de mídia, né? E agora estão querendo nos boicotar pela internet. Então fica complicado. Mas a gente está se saindo. E a gente que é paciente do protocolo, então tem que fazer esse trabalho. Já que vocês não podem fazer, eu pelo menos me sinto na obrigação de compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Sim, o movimento que tem nas mídias sociais, né, são pacientes, entendeu? São pacientes. Lembrar que estresse, gente, é o que mais atrapalha o protocolo. Estresse é o que mais... Às vezes a mãe estressa o filho, entendeu? Os pacientes que começam a não estressar, começam a viver melhor, começam a ter uma coisa bem melhor. Então, o estresse derruba qualquer tratamento. Tanto o tratamento protocolo como não protocolo, o estresse acaba com qualquer tratamento. Então, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com o estresse. Levem a vida legal, certo? A vida é simples, só basta viver. E não existe vida sem esforço. A lei do menor esforço não existe no universo. Tudo tem que fluir, tudo tem que trabalhar, tudo tem que fazer o seu esforço. E nós estamos aqui fazendo isso. Isso aí, muito obrigada, doutor, por essa aula e depois a gente marca então a live das perguntas e Tá respostas. certo. E vocês que estão escutando a gente, divulguem a live. Já que o doutor não pode divulgar, a gente faz esse trabalho de divulgar para que mais pessoas conheçam esse tratamento. Exatamente. A live vai ficar salva e quem quiser compartilhar, compartilha. Sim, sim. A gente agradece de coração, certo? Nós somos eternos aprendizes, entendeu? A gente não sabe tudo, não tem como saber, vai ser difícil, então a gente tem que construir junto. Eu que agradeço, doutor. Boa noite para o senhor e para a sua família. Muito obrigado. Tchau, bom sábado. Um abraço aí para todos aí de Palmas, né? Palmas. Palmas. Muito bem. É. Eu conheço Palmas, eu conheci Palmas. Ah, legal, legal. Tá bom? Eu conheço Teresina também, já passei por aí. Aqui tem um sol para cada pessoa, viu? É tão quente que tem um sol para Mas cada pessoa. não pode falar isso aqui não, que tem uma disputa em onde é mais quente, Palmas ou Teresina. O pessoal aqui ficou ofendido se falar isso. É verdade. O sol é a fonte da vida, viu? O sol é a fonte. Tá? Sem o sol não tem vida. O sol é a fonte da vida. Ele serve para a gente desde a hora que nasce até a hora que se põe. Então, só não precisa ter excesso. Isso mesmo. Ok? Fique à vontade. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Até mais.